Nós já fizemos a evolução do pátio principal de Chaves, aquele cenário clássico, e também mostramos como a rua que dá acesso ao pátio mudou bastante. E como vocês gostaram bastante desse tema, chegou o dia de falar sobre a evolução do segundo pátio. Bora lá? Tá legal! Então, pegue a sua moeda para jogar na fonte dos desejos e vem com a gente. Eu falei sobre a fonte dos desejos, mas ainda não vou comentar sobre ela, até mesmo porque o segundo pátio sequer existia no começo do seriado. Afinal de contas, como eu já falei várias vezes aqui no canal, a produção de Chaves começou pequenininha e foi aumentando ao longo dos anos, com mais ambientes, mais cenários, mais personagens, Etc, etc, etc. Vamos começar falando sobre o episódio Dando Bolo, de 73, que já tem uma coisa bem curiosa. Essa é a primeira versão daquela história em que Chaves, Kiko e Chiquinha ficam tentando pegar comida na janela da casa da bruxa do 71. E dessa vez é um bolo. Mas o que chama a atenção de verdade é essa cena aqui. Chiquinha! Viu só como eu não sou tão bobo quanto pensavam? Viu como a passagem para o segundo pátio ainda não existia? E na verdade aquela janela é do quarto da Chiquinha. Dá uma reparada nessa cena aqui, inclusive no movimento de câmera acompanhando os passos do Chaves. Na verdade, esse cantinho funcionava apenas como um espaço para que os personagens pudessem sair de cena ou entrar. Até que no ano seguinte, temos uma surpresa com o episódio Quem Dorme com Criança, Acorda Molhado. Aquele que com criança se banha até na cama, quem com criança se... É por aí! E para quem não se recorda apenas por esse título, é aquele em que o professor Girafales chega com um belo presente. As flores são para a senhora, porque a senhora é como as flores. O cachorro é para o Kiko. E logo que o Chaves vê que o quilômetro parado trouxe um Madruguinha para o Kiko, o menino sai correndo para contar a novidade para o seu amigo e, bom, a cena já diz tudo. O Bolanhos, ou o Henrique Segoviano, que era o diretor do programa, usou a mesma tática daquela cena que acabei de comentar, só que dessa vez, de fato, revela o segundo pátio. Tanto é que logo depois dessa transição de câmeras, nós vemos o cenário pela primeira vez. Nesse primeiro momento, a gente percebe que ele era muito parecido com o pátio principal mesmo, principalmente nas cores, no tanque que tem ali atrás. Mas uma coisa chama muita atenção, aquela fonte que tem ali no meio com chafariz e tudo. E inclusive é com a água dessa fonte que os meninos dão banho no recém-chegado Massacote. Mas tem uma coisa, hein? Um esfrega o sabão e o outro esfrega o shampoo. Qual que você quer? O segundo pátio ainda apareceu mais vezes dentro daquela mesma temporada, como por exemplo em O Vendedor de Refrescos Parte 1, que é a primeira vez em que o Chaves resolve ser vendedor. Então quer dizer que agora virou comerciante? Comer o quê? Dá para reparar que o ambiente está praticamente igual, só talvez mais vazio e principalmente, cadê a fonte? Ela simplesmente some no meio da temporada sem nenhuma explicação. Fonte Chirion. Ah, e um outro detalhe é que nesse episódio a gente vê uma casa por dentro totalmente diferente. Tudo isso porque o seu Madruga estava fugindo do Sr. Barriga e rola toda aquela chantagem do Chaves. O senhor quer um refresco? Não, agora não. Senhor Barriga! Mas ainda em 74, a primeira grande mudança foi quando o seu Madruga atacou de gesseiro. E mais especificamente é a primeira grande sujeira, né? Agora eu te arrependo! Já no ano seguinte, o cenário muda mais um pouco, e nós podemos ver isso muito bem no episódio do Belo Adormecido, que inclusive conta com umas manobras do seu Madruga de dar inveja a muitos trapezistas de circo tchecoslovaco, né? Num primeiro momento não parece ter nada muito diferente, mas repara no chão. Agora, com o piso cenográfico, ele ganha um aspecto muito mais realista. E até mesmo conta com os azulejos meio vermelhos e meio marrons por ali. E já aquele telhado que antes ficava em cima de um tanque,
agora ficou mais largo e em cima de uma parede lisa, talvez até mesmo sendo o fundo de uma casa. E ainda em 75, o cenário passou por várias mudanças, como por exemplo, a fonte está muito diferente. Nessas imagens, por exemplo, a gente consegue ver várias mudanças no cenário. Piso, as cores, as plantas, enfim, tem muita coisa a ser analisada. Mas no episódio da Fonte dos Desejos, a coisa muda completamente. Olha só, tudo parece mais cinza, as janelas são mais trabalhadas, tem mais azulejos vermelhos no chão, as plantas estão mais pelos cantinhos, parece até um local diferente que gravaram. E não podemos esquecer dos apartamentos que aparecem na parte de cima do cenário, que assim, na verdade é uma grande raridade conseguir vê-los. Dá para notar que são portas pequenas e tem até mesmo alguns números, como por exemplo, aquele 17 no canto, tá vendo? E aliás, esse andar também aparece de uma forma diferente já na temporada de 76. Tô falando da cena final do episódio Barquinhos de Papel, quando o Kiko e o Chaves estão observando a Dona Florinda castigando o seu Madruga. Como sempre. E continua! Quer levar uma cacetada? Eu sei que isso acabou passando batido para muitas pessoas, mas ver dois personagens principais em um ambiente quase nunca explorado de noite é muita raridade mesmo. Mas não é nada raro eu acabar me empolgando no meio do vídeo e vou soltando a palavra-chave antes mesmo dele terminar. E hoje não vai ser diferente, né? Então diz aí, qual é o segundo pátio que você mais gosta? De qual episódio você tem aquela imagem na cabeça que você fala, esse cenário sim é o mais legal de todos. Pode ser por achar mais bonito, pode ser por gostar de um episódio que se passa lá, ou tem uma piada, um momento específico que acontece ali que você gargalha e sempre te faz lembrar de coisas boas, enfim, qualquer motivo. Se quiser já comentar, pode mandar brasa a sócios e sócias, ou se quiser esperar o vídeo terminar, também não tem problema nenhum. O único problema é não comentar. Mas enfim, como eu sei que estava tudo muito escuro nessa cena final do Barquinhos de Papel, não dá para reparar muito no ambiente, né? Então vamos pegar uma outra imagem para analisar juntos. O que eu acho que está mais diferente aqui é a fonte, porque ela parece mais bem acabada, com mais detalhes e inclusive está cheia. E o piso se parece mais com aquele do pátio principal, pois não tem nada de vermelho ou marrom nele. É tudo cinza mesmo, mais uniforme. Ah, e logo embaixo da janela daquela casa de parede amarela, vemos agora dois pinos, né? Aparentemente é algo relacionado a gás ou coisa do tipo. Mas enfim, se você souber exatamente o que são esses pinos, manda aí nos comentários. E mesmo se não souber, também não tem problema, pode palpitar e também já pode ir curtindo esse vídeo, porque cada like fortalece muito o nosso trabalho e é claro, se inscreva no canal agora mesmo. Mas voltando a falar da temporada de 76, acontece algo meio bizarro nela. Isso porque no episódio A Galinha da Vizinha é mais gorda do que a minha, o acesso ao segundo pátio simplesmente desaparece. Na minha opinião, é mágica da bruxa baratuxa, só pode. Parangarico tirimiruaru! Mas palma a palma não priemos cânico, porque em 77, logo no comecinho da temporada, temos outro remake do Cãozinho do Kiko. E mais uma vez, as crianças passam boa parte do tempo no segundo pátio. O que mais chama atenção por aqui é que agora tem mais plantas espalhadas por aquele lado em que o seu Madruga rebocolou as paredes e também o piso. Os quadradinhos vermelhos e marrons voltam e dessa vez parecem ter sido colocados de uma forma muito mais organizada. Já por outro lado, a fonte permanece igual ou pelo menos muito parecida com aquela usada na temporada anterior. Aliás, por falar em gesso, em 78 temos uma outra versão dessa história que acabou ficando muito mais famosa para nós brasileiros. Mas ela é dividida em duas partes, sendo que a primeira ainda é desconhecida para boa parte do público. Mas olha só que bonitão que o pátio era. Temos muitas plantas por ali, a fonte cheia de detalhes em tijolos e o piso então ficou totalmente cinza, bem parecido com o do pátio principal. Mas não dá para negar que as paredes realmente precisavam de uma reforma. Tanto é que logo no começo da segunda parte, o seu Madruga já tá com a mão na massa e ao longo do tempo vamos vendo um pouquinho como que tá rolando a obra. Agora, repara só nessa cena em que o seu Madruga fala sobre o tal terceiro pátio e logo na sequência o Sr. Barriga e o Kiko também o acompanham. Ali no outro pátio tem uma parede que precisa ser rebocada. Vamos ver. Vamos ver. Nós podemos ver apenas um pouquinho desse misterioso ambiente no episódio Deus Ajuda Quem Cedo Madruga, que é mais um remake e dessa vez do Chaves com Sono. Chaves!
Que foi? Você acabou dormindo de novo. Quando o seu Madruga percebe que tem algo errado com o garoto, a dona Florinda sai do terceiro pátio e a gente consegue ver ali uma brechinha de como ele seria. Sim, eu falei, é muito pouco mesmo, infelizmente. Já em 79, o segundo pátio aparece pouquíssimas vezes, mas no começo da temporada temos o episódio Como é Duro Ser Eletricista, que inclusive já começa naquele cenário com o Chaves lendo a sua revistinha do Chapolin Colorado. Ah, very well, Mr. Yo. Agora dá uma olhada no ambiente e perceba como que fizeram a disposição das coisas. Os pinos de gás ou o que quer que seja continuam por ali, o chão tá bem realista, a fonte parece mais gasta e mais seca. E, bem, pelo jeito o seu Madruga não rebocolou a parede daquela casa que antes estava abandonada. E logo na sequência desse episódio, o segundo pátio aparece pela última vez. Tô falando do Dia dos Namorados, que os personagens ficam trocando umas cartinhas, rola toda uma confusão e coisa do tipo. E o que nós percebemos é que eles não mudaram absolutamente nada no cenário. Isso. Não sei qual foi a causa, motivo, razão ou circunstância que levou Chespirito a simplesmente abandonar as histórias que se passavam no segundo pátio, até mesmo porque eu adoro tudo que acontece por lá. Mas um fato bem curioso é que depois de alguns meses foi realizado um remake da Fonte dos Desejos. Só que, como o segundo pátio já não era mais usado, não dava para colocar a fonte lá no meio do pátio principal, né? Então, onde ela foi parar? Na escola do professor Girafales. E que fonte dos desejos é essa? Mas qual vai ser, nhonho, esta que está aqui? E talvez você esteja pensando, ah, Renan, beleza, mas você está falando só da fase clássica do seriado. Nos anos 80 e 90, o segundo pátio volta, né? E infelizmente a resposta é... não. Depois do Dia dos Namorados, ele realmente nunca mais foi mostrado. Tanto é que em 82, usaram um pedaço do cenário da Porta da Vila para simular o corredor que dá acesso ao segundo pátio. E se você está gostando desse tema, manda um joinha pra gente e se inscreva no canal para ganhar uma estrela de bom menino ou menina. Mentira, se você fizer isso é nota 6, já passa de ano. Mas se quiser estrelinha e tirar 10, siga a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui do lado e os links também estão na descrição do vídeo. E como eu sei que vocês gostam de assistir os episódios de Chaves e Chapolin várias e várias vezes, repetidamente, por que não fazer o mesmo com o Vila do Chaves, hein? Clique em qualquer um desses dois aqui e boa sorte. Ou melhor, bom divertimento. Então é isso, galera. A gente se vê na semana que vem nessa mesma hora e nesse mesmo canal.